primeiro exemplo para resolver a nossa função média, nós vamos colocar um exemplo com ponto e vírgula, que separa os argumentos. Então, um exemplo bem simples para começar aí as exemplificações da função média. Acompanha comigo, eu vou passo a passo. Vou colocar o sinal de igualdade para dizer que é o início da fórmula e o nome da função agora, ó, média. Abre parênteses, A1, ponto e vírgula B2, fecha parênteses. Então, o meu exemplo é igual média, abre parênteses, A1, ponto e vírgula B2. Nesse exemplo, eu tenho dois argumentos. Como é que eu sei disso? Porque quem separa argumentos dentro de uma função é o ponto e vírgula. Então, eu botei média A1, ponto e vírgula B2. Quanto vale A1? Bem, A1 vale 4. Quanto vale B2? B2 vale 6. Se eu tenho que fazer, em primeiro lugar, de acordo com as regras da função média, primeira regra, fazer a soma, então primeiro vamos fazer a soma. Qual o resultado da soma de A1, que vale 4, e B2, que vale 6? Já que o ponto e vírgula separa os argumentos, então eu vou fazer a soma de A1 e B2. A1 vale 4, B2 vale 6, 4 mais 2, o resultado da soma é 10. Da soma, mas eu quero o resultado da média. Só o primeiro passo foi a soma e eu cheguei ao resultado 10. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir pelo número de argumentos. Então, se eu tenho dois argumentos nessa função média, 10 que é o resultado da soma, dividido por dois argumentos, 10 dividido por 2 é 5. Então, quando eu der Enter agora e confirmar, observa que o resultado desta minha função média foi de fato 5. Isso porque eu peguei o resultado da soma de 4 e 6, que deu 10, dividi por dois argumentos, e 10 dividido por 2, o resultado é 5, como podemos observar atentamente de novo ali. A média A1, ponto e vírgula B2, dei Enter e o resultado que apareceu foi 5. É isso, pessoal. Quando nós resolvemos a função média, em primeiro lugar eu tenho que fazer a soma e depois eu tenho que dividir pelo número de argumentos. O resultado da soma deu 10, dividi por 2, resultado da média foi 5. Perfeito. Mas agora vamos fazer um exemplo de função média, onde eu vou utilizar dois pontos, e dois pontos indica intervalo. E na função média, quando indico intervalo, quando tem dois pontos, aí eu tenho que fazer a soma e dividir pelo número de células que estão sendo referenciadas naquele intervalo. Vamos fazer um teste? Acompanha o exemplo então. Vamos colocar lá, igual, média, abre parênteses, A1, dois pontos, B2. A1, dois pontos, B2. Quando tenho dois pontos, observa, A1, dois pontos, B2, é um intervalo. A1, dois pontos, B2, dois pontos indica intervalo. Isso quer dizer que eu quero a média da célula A1 até a célula B2 e todas que estão entre elas compreendidas nesse intervalo. Como nós fazemos para verificar o intervalo? Que é o primeiro ponto, eu tenho que saber qual é o intervalo que a função média está indicando. A1, eu posiciono, observa, está aqui a célula A1, um pontinho na parte superior esquerda. Depois eu pego a segunda indicação que vem depois dos dois pontos e vou botar aqui um pontinho na parte inferior direita. E agora eu vou ligar da célula A1 até a B2 e de B2 até a célula 1 na forma de um retângulo. E aí o que entrar dentro desse retângulo indicativo é o intervalo para esta média. Percebe? Então, vale todas essas células que apresentam valores aqui de A1 até B2. Então tem que fazer primeiro a soma, porque a primeira regra, o primeiro passo para resolver qualquer função média é fazer a soma. Então vamos somar 4 mais 3 mais 7 mais 6. Qual o resultado da soma então deste intervalo? 4 mais 3 mais 7 mais 6. O resultado da soma é 20. 20. Esse é o primeiro passo, a primeira regra, obter o resultado da soma. Quando tem dois pontos, eu tenho que pegar esse resultado da soma, que é 20, e dividir pelo número de células que estão sendo referenciadas no intervalo. Quantas células esse intervalo está referenciando? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Esse intervalo está referenciando 4 células. Então, vou pegar o valor 20, que é o resultado da soma, e dividir pelo número de células que estão sendo referenciadas no intervalo. Pois bem,
20 dividido por 4 é 5. Então, quando eu der Enter, o resultado da minha média deu 5. Observa, 5 é o resultado que apareceu para minha média aritmética. Esse é um ponto importante, então. Quando temos dois pontos, tu vai fazer a soma do intervalo A1, 2 pontos, B2, então de A1 até B2, e todas as células que compreendem esse intervalo, e depois vai pegar o resultado da soma, que nesse caso foi 20, e dividir pelo número de células que estão sendo referenciadas no intervalo. Nesse caso, 1, 2, 3, 4. Então foi 20 dividido por 4, o resultado que apareceu de fato foi 5 como resultado da média.